Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de dilatação térmica, o qual tínhamos começado semanas anteriores. Hoje a gente vai dar uma revisão sobre dilatação dos sólidos, que inclui linear, superficial e volumétrica, e a parte de dilatação dos líquidos, mas se detendo, logicamente, a parte teórica e uma parte de aplicação, certo? Primeiramente, vamos dar uma relembrada que seria dilatação térmica dos sólidos, lembrando que ela vai se dividir em dilatação linear, que você considera o quê? Apenas o comprimento. Essa dilatação linear ela é dada através do ΔL, que é variação de comprimento ou dilatação linear, V igual o valor do coeficiente de dilatação do material, o comprimento inicial do material e a sua variação de temperatura. Logo, a dilatação depende do tipo de material que você tenha, assim, quanto maior esse coeficiente, maior a dilatação, depende do comprimento, quanto maior o comprimento, maior a variação de comprimento, né? E depende da temperatura. Lembrando que se a temperatura aumentar, ele vai se dilatar, ele vai aumentar. Será uma dilatação positiva. Se essa temperatura diminuir, logicamente, nesse caso, ele vai ter o quê? Uma diminuição de temperatura, uma variação negativa. Consequentemente, você terá uma dilatação com valor negativo, mostrando que é uma contração térmica, certo? Depois nós temos o quê? Dilatação superficial, que nós consideramos o quê? É uma dilatação em duas dimensões, no comprimento e na largura, que, analogamente à equação de dilatação linear, é praticamente a mesma, mudando a grandeza em si. Enquanto dilatação linear nós trabalhávamos com ΔL, variação de comprimento, aqui a gente vai trabalhar com o quê? ΔA, variação de área. O coeficiente de dilatação linear, agora nós vamos trabalhar com o quê? Coeficiente de dilatação superficial, chamado de quê? De beta. Vezes quem? Área inicial, vezes quem? A variação de temperatura. Lembrando que esse coeficiente de dilatação superficial, ele vai corresponder a quanto? 2 vezes o valor de alfa. Assim, se numa questão de dilatação superficial, você terá no enunciado o coeficiente de dilatação linear, vamos supor, do ferro, 12 vezes 10 a menos 6. Como é uma questão de dilatação superficial, logicamente você pegará esse 12 vezes 2, 24 vezes 10 a menos 6 será o coeficiente de dilatação superficial, certo? Na sequência de dilatação volumétrica, segue a mesma relação das anteriores. Você terá ΔV igual gama, coeficiente de dilatação volumétrica, que no caso ele vale 3 vezes o valor de alfa, assim, a mesma relação. Se no caso eu tiver no problema coeficiente do ferro, aí vai ser ferro 12 vezes 10 a menos 6, linear. Mas a questão é de volumétrica. O que você irá fazer? Você pegará esse 12 vezes 10 a menos 6, multiplicará por 3, 36 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro no caso, certo? Vezes quem? O volume inicial e a variação de temperatura. Assim, veja que linear, superficial ou volumétrica, todos vão depender da variação de temperatura, das dimensões iniciais e do tipo de material. Quanto maior for as dimensões inicial, maior a dilatação. Quanto maior a variação de temperatura, maior será ou a variação de comprimento positiva, né, o aumento positivo, ou se houver uma diminuição de temperatura, que é chamada contração térmica. E depende de quem? Do material. Quanto maior o valor do coeficiente, configura uma dilatação maior. Veja ao lado, eu tenho uma tabela aqui, ó, demonstrando alguns valores, que depois a gente vai comparar com a dilatação dos líquidos. Assim, dos materiais que nós temos aqui,
o chumbo seria o quê? Aquele material com maior valor de dilatação, dependendo do seu coeficiente. E o menor seria quem? Porcelana. Assim, no caso, se porcelana linear vale 3 vezes 10 a menos 6, numa questão de superficial, ele valerá quanto? 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 6. Volumétrica, 3 vezes 3, 9 vezes 10 a menos 6. A mesma coisa com os demais. Então, assim, ficar atento a essas situações de superficial e volumétrica. Beta, 2 vezes alfa, gama, 3 vezes alfa. Dilatação térmica dos líquidos. A dilatação térmica dos líquidos é análoga ao que acontece com a superficial, só que quando se dilata líquido, também dilata-se o recipiente. Assim, haverá problemas que a gente vai considerar só a dilatação do líquido. No caso, você vai ter simplesmente isso aqui. Ó. É a mesma equação que nós usamos em dilatação volumétrica, com uma diferença. Lá não existe coeficiente de dilatação linear do líquido. Assim, quando for dado o valor do coeficiente na questão, numa questão de líquidos, eu já estou dando o valor do coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Nada de multiplicar por 2 nem por 3, certo? A diferença a partir daí. Assim, se é uma dilatação dos líquidos e eu estou considerando apenas a dilatação do líquido, não do recipiente, você terá apenas já o valor de gama. Vezes quem? O volume do líquido e a variação de temperatura. Observe nessas duas situações aqui, olha, eu tenho um líquido com volume inicial, houve um aquecimento, logicamente haverá uma dilatação, haverá um aumento do líquido. De um modo geral, os líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos. É só você comparar na tabela. Por exemplo, o ferro, o chumbo, todos são na faixa de 10, 12, 15, 20, até 30 vezes 10 a menos 6. Mais ou menos nessa faixa aí. Mas veja os líquidos. Por exemplo, mercúrio, 180 vezes 10 a menos 6. Assim, o caso que o chumbo é 23, 24, dependendo do valor aí, da variação de temperatura, ele vale 20 e pouco, 23. O ferro vale 12. Veja o mercúrio, 180. Assim, você vai se deparar exatamente isso aqui. Ó. Quanto maior o coeficiente, maior a dilatação. Assim, líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos. Veja a glicerina, 490 vezes 10 a menos 6. Benzeno, 1060 vezes 10 a menos 6. E na setinha aqui eu demonstro, olha, maior dilatação. Assim, líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos, ok? Agora vamos a algumas aplicações. A gente vai fazer algumas aplicações de linear, superficial, volumétrica e dilatação dos líquidos, certo? Primeiramente aí eu tenho o quê? Eu vou demonstrar um gráfico. Esse gráfico aí está dado em que é um problema de dilatação linear, certo? Porque no caso aqui ele mostra que eu tenho um comprimento inicial de quanto? 8,02. Quando a temperatura era quanto? 0. Esse comprimento vai aumentando decorrente do aumento de temperatura. Essa temperatura aumentou para quanto? Para 40 graus Celsius. Ao mesmo tempo que o comprimento passou de 8,02 centímetros para 8,06. Assim eu teria aqui comprimento inicial, aqui comprimento final. Nesse mesmo ponto eu teria aqui temperatura inicial 0, temperatura final quanto? 40 graus. Assim vamos resolver. Primeiramente, eu vou calcular isso aqui, ó. Delta L, L0, alfa, delta T, certo? Primeiramente eu vou saber quem é quem. Eu quero saber esse valor. Eu quero o coeficiente. Diz aqui, coeficiente de dilatação linear, certo?
Aqui eu vou tirar o valor de quem? De ΔL. Assim, eu subtrair. Assim, eu vou pegar quem? ΔL é o L menos L0, que é o comprimento final menos inicial. No caso, eu tenho o comprimento final vale 8,06 menos 8,02. Você vai, logicamente, subtrair 8,06, né? Olha, 8,06, vai lá na calculadora ou no rascunho mesmo. Você vai lá e faz a subtração, que dá quanto? 8, ou não, 0,04. O que? Centímetros. Posso transformar, lembrando da nossa, né, olha, revisão sobre notação científica, eu vou lembrar que isso é 4 vezes 10 a menos 2. Vamos aprender a trabalhar com notação científica, certo? Como é que eu faço? 1, 2. Para a direita, negativo, assim ficará 4 vezes 10, 2 casas decimais para a direita, 2. Como foi para a direita, negativo. Assim está aqui, 4 vezes 10 a menos 2, certo? Comprimento inicial, aqui, olha, 8,02. Quero o valor de alfa, coeficiente. Temperatura, vou tirar daqui, olha, simples, vai ser 40 menos 0, que seria ΔT, a mesma relação que dilatação linear, T menos T0, a mesma coisa, tá vendo? Tanto faz calcular ΔL, final inicial, como variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. No caso será 40 menos 0. 40. Nossa matemática agora. O que eu vou fazer? Repetir esse primeiro termo. 4 vezes 10 a menos 2. Igual. E vou multiplicar 802 vezes quanto? 40. Se eu terei 8,02 vezes 40, que dará quanto? 320,8. E repete quem? Alfa. Mas eu quero o valor de quem? De alfa. Alfa ficará 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 320,8. Vou transformar em notação. Veja aqui como fica bem simples. Eu vou fazer o quê? 3,208. Certo? Olha. Veja que eu tinha vezes 10. Eu tinha quanto? 320,8. Assim eu vou fazer, olha, 3, que é o coeficiente aí. 3,208 vezes 10. E vou contar aqui, olha. 1, 2. Como foi para a esquerda, o expoente é o quê? Positivo. Aqui foi para a direita, olha. 1, 2, menos 2. Aqui eu fiz isso. 1, 2, 3,208 vezes 10 a segunda. Dividindo. Eu vou dividir quanto? 4, certo? Eu vou dividir 4 apenas por quem? Por 3,208, certo? Que nos dará quanto? 1, aproximadamente, eu vou aproximar aqui, que ele daria 1,2468, 1,25, certo? 1,25. Vai botar um símbolo aqui de aproximadamente, certo? Vezes 10. Aí lembrar aqui, olha, está positivo, sobe negativo, menos 2 pela regra, porque é divisão de potência. Menos 2 com menos 2, menos 4 graus Celsius a menos 1.
Ok? Pronto, aqui seria o valor do coeficiente de dilatação, você tirando os valores do gráfico. Problemas desse tipo você pode ter em dilatação linear, superficial, volumétrica ou líquidos. Só vai depender de quem? Das unidades que você terá, logicamente, aqui. Certo? Vamos lá para o exemplo 2. O exemplo 2 já dá para a gente visualizar que é uma questão de superficial. Por quê? Ele já começa a falar aqui, olha, 8 centímetros quadrados, área. Aí eu tenho, um anel de ouro apresenta uma área de 8 centímetros quadrados a 20 graus Celsius. Determina a dilatação superficial, que é o ΔL, dessa área interna, quando o anel for aquecido para quanto? Se ele estava a 20 graus, aumentou para 120, ele vai ter um aumento de área, esse anel. Digo que, vejam aqui, olha, não toda vez que você vai multiplicar por 2. Tem cuidado nisso aí. Ó. É uma questão de superficial, mas não haverá necessidade de você multiplicar o coeficiente por 2. Porque no enunciado, eu já disse aqui, ó, o coeficiente de dilatação superficial vale 30. Se tivesse o coeficiente de dilatação linear vale tal valor, aí você ia multiplicar este valor por 2. Como eu já disse no enunciado, tranquilo. Aqui você terá, olha, ΔA, área inicial, coeficiente, que é o beta, e a temperatura, certo? Vou dar o lápis aqui para ficar um pouquinho maior. No caso, nós teremos aqui ΔA, quero saber, olha, ΔA. Área inicial, 8. Pronto. Coeficiente, já é o superficial, 30 vezes 10 a menos 6. Temperatura, era de 20 graus, aumentou para 120. Assim eu vou pegar final 120 menos 20, que nos dará quanto? 100. ΔA ficará igual a quanto? Eu vou multiplicar aqui quem? 8, 30 e 100. Vamos esquecer os zeros. Vamos fazer assim, olha. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. Aí você vai só o quê? Acrescentar um zero do 30 e 2 zeros do 100. Esqueçam o 10 a menos 6. Ó. Não multiplica por ele. Você vai só o quê? Apenas repetir. Aqui, olha. Menos 6. Certo? Assim eu fiz, ó. 8 vezes 30 vezes 100, 24.000. Vou desmanchar essa potência. ΔA ficará igual a quanto? Aí lembrar, se o expoente vale 10 a menos 6, são 6 casos decimais para a esquerda quando for deslocar. A vírgula do 24.000 está à sua direita, oculta. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, acrescento zero e dará quanto? 6. Assim ficará 0, o zero que eu acrescentei, 24. Aí você diz assim, e esses 3 zeros, eu posso colocar? Não há necessidade, certo? Porque quando eu fiz aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, olha. Mais 1, 6. Esse zero aqui não faz parte da contagem. Logo, morreu aqui a potência com expoente. A unidade vai ser qual no final? A mesma unidade da área inicial. Centímetro ao quadrado. Ó, essa seria o que? A minha dilatação sofrida por esse anel aí. Certo? Vamos para o seguinte. Seguinte diz o quê? Qual é a dilatação linear? Você já fica ligado que se o problema for linear, não muda nada. Se o problema for superficial, eu vou multiplicar por 2. Se for volumétrica, eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Um cubo
Aí já lembra o que? O volume desse material tem um volume de 20 centímetros cúbicos. Certo? Quando está uma temperatura de quanto? 10 graus. Determina um aumento de volume, que é o valor de ΔV, né? Sofrido pelo cubo quando a sua temperatura se elevar para quanto? Para 30. Assim você já, de imediato, vai já lembrar. Olha. Alfa vale isso. 12 vezes 10 a menos 6. Como é gama, gama vai ser 3 alfa. Vamos apagar aqui que nós erramos. Como é gama, a gente vai multiplicar. Gama vale 3 alfa. Logo ficará 3 vezes 12,2, que eu esqueci aqui, né? O 2. 3,2. Vai dar quanto? 36,6 vezes 10 a menos 6. Pronto. Grau Celsius elevado a menos 1. Assim é só multiplicar o coeficiente. 12 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vai ser 3 vezes 12,2, 36,6 vezes 10 a menos 6. Agora, vamos para aqui, ó. ΔV, V0, gama, ΔT. ΔV será volume inicial. O volume inicial que eu tenho é quanto? 20 graus. Aqui 20. Coeficiente? 36,6 vezes 10 a menos 6. Temperatura? Estava em 10, aumentou para 40. 40 menos 10, 30. ΔV será quem? Você vai apenas agora o quê? Multiplicar quem? A mesma coisinha do zero, né? Olha, você vai multiplicar. Primeiro é mais simples fazer isso. Ó. 2 vezes 3, 6. Que multiplica quanto? 36,6. 36,6. Cuidado das casas decimais. Ficará quanto? 219,6. Mas lembre-se, eu tenho 2 zeros aqui, ó, que vai mover 2 casas decimais. No caso, se eu tinha 219,6 aqui, olha, uma vírgula aqui. Mas como tem 2 zeros, assim, essa vírgula vai fazer isso, ó, uma para cá e mais um zero, certo? Assim, seria a mesma coisa que você multiplicasse 20 vezes 36,6 vezes 30, que dá quanto? 21.960. Repete quem? 10 a menos 6. Mesmo que a questão anterior, desmanchar a potência. 6 casas, negativa, uma vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais um 0, 6. Ficará 0,219,219,6 aqui, ó. O zero não precisa. Unidade, centímetros cúbicos. Foi uma questão de assinalar. Poderia estar lá assim, ó, aproximadamente quanto? 0,022. Valor aproximado, né? Olha, uma questão de assinalar, talvez aparecesse assim. Assim, logo, o aumento de volume que ocorreu nesse cubo é de 0,02196 ou aproximadamente 0,22. Lembrar do símbolo de aproximadamente aqui, que é um tiozinho, certo? Outra questão, questão 4. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus. Em seguida, ele, logicamente, o líquido, é aquecido até 80. Você já lembra o que? Vai aumentar. Passou de 20 para 80. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido
Já veja aí que é uma questão de que parece com volumétrica, mas já veja que está se moldando exatamente para quê? Para líquido. Assim, esse coeficiente é o gama do líquido. Nada de alfa, nada de beta. E que o volume do líquido é quanto? 500. Calcula a dilatação sofrida pelo líquido. É a mesma equação de dilatação volumétrica, olha, com uma diferença, como eu já havia dito, que esse gama já é do líquido. Dilatação dos líquidos, quando eu considero só líquido, não vem alfa nem vem beta, certo? Assim vai ser gama delta T. Assim eu terei delta V, volume inicial do líquido, 500. Mas eu posso colocar aqui quanto? Vamos deixar 500 mesmo. Tá, 500, ou podia ser 5 vezes 10 a segunda, sem problema, né? Você já trabalha com notação científica. Coeficiente não vai alterar, veja, ó, 3,8, aí você pode dizer assim, ah, mas ele é muito pequeno, mas veja que aqui é quanto? 10 a menos 4, enquanto nos sólidos é na faixa de 10 a menos 6. Quanto maior esse valor negativo aí, né, aparentemente, esse valor relativo, menor ele é. Assim, 3 vezes 10 a menos 4 e 12 vezes 10 a menos 6, o 3,8 vezes 10 a menos 4 é muito maior. Ele vai corresponder a quanto? 380 vezes 10 a menos 6. Assim eu tenho 3,8 vezes 10 a menos 4. Assim, não se deter só o valor inicial, vê o expoente também. Temperatura era 20, aumentou para 80. 80 menos 20, 60 graus. Delta V ficará quanto? Esse volume de líquido será o produto apenas de quem? De 500. Ou então aquela mesma coisa do zero, né? Multiplica 5 vezes 3,8 vezes 6. Depois acrescenta os 3 zeros. Cuidado com as casas decimais. Vezes 3,8 vezes 60. Já dá um valorzinho maior. 114 mil aqui. Ó. 114 mil. E repete quem? 10 a menos 4. Assim, no momento que eu multiplico o volume, o coeficiente e a variação de temperatura, é só repetir o 10 elevado a menos 4. Desmanchando a potência. Vamos lá. Delta V. Menos 4. 4 casas decimais à esquerda. Assim eu vou fazer, olha. 1, 2, 3, 4. 11,4. Desaparece esse zero, não tem para quê. E eliminou quem? A potência. Certo? Assim eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Qual unidade? Aqui, olha. Se o volume inicial está em mililitro ml, o volume final está bem quanto? 11,4 mililitros. Logo, esse líquido que tinha 500 mililitros é meio litro, e ele aumentou mais ou menos quanto? 12 mililitros. Certo? Assim, essa é a diferença entre linear, superficial, volumétrico e dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos, quando você considera só o líquido, é a mais simples que existe. Porque é simplesmente o seu volume de líquido, o coeficiente de dilatação superficial do líquido e variação de temperatura. Cuidado quando houver variação de temperatura negativa, quando há uma diminuição de temperatura. Logicamente, essa mesma questão que nós fizemos aqui, se o líquido tivesse a 80 e passasse para 20, era a mesma resolução. Só que aqui seria menos 60, menos e menos. Mostraria o quê? Que ele não aumentou, diminuiu o volume, e isso realmente acontece na prática. Ok? Na sequência aí, nossa bibliografia, que é importante nós sabermos onde a gente pesquisou, o material é do livro Fundamentos da Física, um excelente livro, né? Eu mandei um capítulo para você para ter um reforço quando necessitar, mas aí você também tem um livro didático, pode pesquisar pelos dois livros aí. Ok, pessoal? Até a próxima aula aí.